Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, escreveu, 22, capítulo 22, verso 39. Amém? Encontraram? Enquanto vocês procuram, estarei aqui lubrificando a minha garganta. Então diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que a tua glória esteja sobre nós nesta noite. Que de fato a tua presença seja real aqui neste lugar. Que os teus anjos, Senhor, possam estar juntamente também conosco, trazendo, conduzindo aquelas pessoas que porventura ainda estão no trânsito, chegando na tua casa. Capacita-nos, Senhor. Faça-nos que abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos a ti agradecidos e que toda a igreja diga amém. Queridos, eu passei por uma dificuldade durante essa semana e eu não conseguia parar para fazer a leitura, perdi meu óculos e para preparar a própria palavra não consegui. Me fez lembrar aquele filme Livro de Eli, né? Onde o camarada era cego, mas conhecia a Bíblia, né? E lia em braille, né? Braille. E eu falei: caramba, como vou fazer? Como vou preparar a mensagem se a gente olhava e tudo se espalhava, tudo se ajuntava, tudo se bagunçava? E aí eu pedi para que pudesse estar fazendo um outro óculos para mim e consegui pegar em tempo hábil. E na quinta-feira eu comecei a trabalhar na mensagem. Embora eu tenha pegado alguns livros para pesquisa, para estudar, e eu não conseguia desenvolver em outro lugar, a não ser nesse texto, onde Deus me levou diretamente a olhar e trabalhar e estudar nesse texto, e eu não conseguia sair dali. Embora eu folheava, tirava, porque existe um tema para que a gente possa estar trabalhando nesse mês, e o tema deste mês é superação. E eu penso que, talvez por ser um culto de ceia, né, Deus me permitiu a ficar nesses versículos para que a gente pudesse estar assim trabalhando juntamente com a igreja esse ponto também de superação. Mas de falar, e para falar de superação, eu creio que não há nenhum outro personagem tão melhor, né, tão bom, tão maravilhoso de nós falarmos, a não ser o nosso próprio mestre. Um homem que nos é um exemplo de superação em toda a sua caminhada. E nós vimos e vemos isso em todo o seu contexto. Sendo assim, eu creio que nesta noite
como eu já falei, o Espírito Santo irá nos surpreender tremendamente com a sua palavra. E a minha oração à igreja e a minha orientação, conforme eu sempre falo com a igreja, quando você sair, querido, quando você estiver se preparando para vir à casa do Senhor, venha no intuito de render a Ele um perfeito louvor. Saia da sua casa com a intenção de prestar a Ele um culto de excelência. Até porque o culto não é para mim, não é para você, o culto é para o Senhor. E essa é sempre, eu sempre ressalto em falar e dar essa orientação à igreja. Venha com o objetivo de servir ao Senhor. Esteja sempre na dispersação do Espírito Santo daquilo que o Senhor irá falar ao seu coração. Sendo assim, querido, não tem como fugirmos daquilo que o Senhor estará ministrando ao nosso coração. De chegarmos aqui e tentar, de uma certa forma, esquecer um pouco daquilo que está acontecendo lá fora. Aquela preocupação, poxa, amanhã é segunda-feira, eu preciso ir trabalhar. Aquiete o seu coração. Permita que o Espírito Santo possa encontrar esse espaço para falar contigo. E você dizendo, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. E que nessa noite, querido, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Posso ouvir um amém? Como eu já falei, iremos falar sobre superação. E ninguém melhor do que falar do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Se falarmos de superação, nós estaremos também tocando e falando sobre você. Você já parou para pensar as dificuldades que você tem passado, já passou, ou até mesmo nos dias de hoje, para chegar aqui? Onde o próprio salmista chega e diz, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se nós, querido, levarmos a palavra do Senhor, guardada, como diz o salmista, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós, querido, entendermos isso, em todo tempo estaremos exalando, estaremos mencionando a palavra de Deus sobre a nossa vida. E por que não dizer, Senhor, tenha liberdade. O que darei eu ao Senhor? O que você poderia dar ao Senhor, querido? Por todos os seus benefícios para contigo, para com a sua família, para com a sua casa. E para falar, de superação, como nós já falamos, eu queria tocar nesse ponto aqui, no versículo 39. E saindo, foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos os acompanhavam. Diz o texto, querido, que era como de costume. Aí eu faço uma pergunta, de costume o quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina que todo o tempo nós deveríamos estar e devemos estar orando. E todas as vezes que Ele saía para o Getsêmani ou para o monte, Ele iria na única intenção de estar orando, de estar buscando a face do Pai. Jesus, nessa ocasião, onde Ele se saiu para o Getsêmani, diz o texto, e nós sabemos que o momento já estava próximo do Senhor Jesus Cristo ser preso, e nós sabemos por quem em si, dentro desse limite da própria palavra, do contexto, e ele sabia que os dias, que os momentos estavam próximos. A dor, a angústia, o sofrimento, o peso do nosso pecado estava sobre a vida, sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. E ele não podia falhar como ele não falhou. Mas nós sabemos, querido, que a responsabilidade daquele homem, a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, era de uma dimensão tão grande, que muitos de nós não temos a dimensão. E a Bíblia chega a dizer que foi pago um alto preço pela nossa vida.
Por conta do pecado, por conta das falhas, por conta da iniquidade que nos veio lá no princípio, lá no início de tudo. E Jesus se colocando à disposição do Senhor para descer aqui e levar sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Chegando no lugar escolhido, disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Alguns pontos importantes eu gostaria de estar mencionando nessa noite, querido. Primeiro, Jesus sendo Senhor e Rei, nos ensina que devemos orar em todo o tempo e que a oração é a chave. E nós temos batido nessa tecla. Nós temos mencionado, nós temos falado sobre a importância de estarmos gastando tempo em oração. Todos os relatos bíblicos, todas as parábolas, todos pontos que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos instrui, ela sempre nos leva à oração. Precisamos ter esse costume, precisamos ter ou criar este hábito em nossas vidas. Não pense, querido, que nós vamos vencer uma batalha, não digo batalha física, mas é muito mais do que isso. Existe, querido, algo que nós não conseguimos mensurar e muito menos ver, é a batalha espiritual. No campo espiritual as coisas acontecem. E a Bíblia também volta a dizer e a citar a própria Bíblia, a importância e o que de fato acontece no mundo espiritual. Nós vemos isso lá em Daniel, onde um anjo encontrou uma dificuldade para chegar, porque a batalha era tremenda. Os tempos têm sido difíceis, nós sabemos disso. E tem coisas, querido, que o dinheiro não irá te ajudar a superar. Ele te ajuda em algumas coisas, mas tem coisas que ele não vai te ajudar a superar. Tem situações que o conhecimento que nós temos apenas não vão te ajudar a superar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que por mais que tenhamos grana, que por mais que tenhamos uma conta que podemos viver tranquilamente, tem coisas que não vai te ajudar a superar. E nós sabemos quantas pessoas arquimilionárias passando por dificuldade no seu interior, na sua vida, na sua família, no seu convívio, no seu dia a dia. Que os seus milhares de seguidores no Facebook também não irão te ajudar a superar, seja ela qual for a sua dificuldade. Mas uma vida com Deus, sim. Uma vida disposta a servir ao Senhor, a se colocar diante da onipotente mão do Senhor, sim. Quando nós entendemos, querido, que levar uma vida de fidelidade, uma vida de comunhão, uma vida de busca na presença de Deus, por mais que as dificuldades estejam avançando ou te apertando, você pode ter certeza que estará ao seu lado alguém que pode te ajudar. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Acredite, querido, uma vida de oração, uma vida íntegra, fiel a Deus, vai te ajudar a superar muitas e muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo chega a dizer para que nós não venhamos nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus, querido, ela é mencionada desta forma, quando nós, como cristãos, ouvimos a palavra do Senhor e tentamos, é lógico que é difícil, mas não é impossível. Quando nós nos colocamos diante do que a própria palavra do Senhor nos ensina, nós
vamos ter com toda certeza, querido, e sem medo de errar, uma vida muito mais saudável, muito mais alegre. As coisas estão difíceis. Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e ela falou, glória a Deus por isso, e ela começou a falar com muita alegria, com muita inspiração daquilo que Deus tem falado e feito na sua vida. Uma senhora, uma irmã já de idade, mas com vigor contagiante. E ela chegou a falar para mim, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que estaria acontecendo comigo hoje. Então isso nos mostra, querido, que nós podemos e temos essa oportunidade de não amar o mundo, como diz lá em 1 João. Não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo lhe oferece, porque aquele que amar o mundo, o Pai, o amor do Pai, não estará nele. Entenda, irmãos, que a gente pode viver uma vida diferente. A gente pode ser diferente. Ou você acha que a gente não passa por situações difíceis? Todos nós passamos. O mundo está nos oferecendo de bandeja muitas coisas aí fora. Muitas. E nós temos a escolha de sermos servos, uma escolha de sermos fiéis, uma escolha de definir, não, isso não faz parte para mim. Nós podemos andar na contramão deste mundo. Nós podemos mostrar para este mundo que nós temos algo muito mais superior do que balada, do que bebida, do que droga, do que qualquer outra coisa que possa trazer uma alegria momentânea. Hoje pela manhã, vindo ao culto, querido, me deparei com 3 terríveis acidentes. Ao sair da minha casa, já tinha um carro em cima como é que dá o nome daquilo que corta a pista? Canteiro, né? Em cima do canteiro. E a pessoa desesperada no celular. Chegando aqui na via, saindo de Maria Paula, mais um acidente. O carro acabou. Um carro mais em cima, outro aqui. E os jovens, tudo embriagado, conversando. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Tudo jovem. E traz uma tristeza ao nosso coração. Porque eu tenho um filho de 26 anos, temos muitos jovens na igreja. Isso nos remete, isso nos traz uma preocupação. E se você não pode estar com seu filho para cuidar dele, talvez numa balada, num trabalho ou numa escola, mas o Espírito Santo pode. E como que isso acontece? Através das orações. Chegando aqui, já em frente ao macro, mais outro acidente, um carro de cabeça para baixo, outro já com os 2 airbags estourados, e nos trouxe até dificuldade para chegar na igreja hoje pela manhã. Veja, irmãos, olha como esse mundo anda de mal a pior. E o que nós estamos fazendo? Segundo ponto que eu gostaria de destacar, Jesus nos mostra que as aflições existem e muitas vezes machucam. Às vezes algumas delas não nos deixam pensar, refletir, analisar. Tomamos atitudes erradas. Nos expressamos de uma forma errada. Porque nós não consultamos a Deus o que deveríamos fazer e como fazer. Sabe aquela situação, gente, eu pensei, eu refleti, e tomei essa decisão, deu tudo errado. Por que deu errado? Será que de fato nós consultamos ao Senhor? Será que de fato nós buscamos em Deus o que poderíamos ter feito ou iríamos fazer?
Será que Deus foi consultado? E muitas dessas questões, querido, às vezes acontece e traz uma tragédia, traz uma dificuldade na família, e as pessoas, as primeiras coisas que fazem, foi Deus. Pega a sua culpa e transfere para o Senhor. Por que Deus permitiu? E não é assim que funciona. E aí nós podemos perceber, querido, a importância de estarmos num culto como este, de podermos valorizar em ouvir a voz do Senhor. Como falei lá no início, ao sair da sua casa, irmãos, venha com a sua expectativa. Venha dizendo, Espírito Santo, meu coração é teu, fala, me mostra, me ajuda. Porque muitas vezes nós chegamos neste lugar e não gostamos de ouvir o que tem sido falado. Muitas vezes nós chegamos aqui, sentamos e o Espírito Santo está falando, está ministrando, mas nós não queremos ouvir. E quando escutamos, não colocamos em prática. Esse é um problema que nós temos. Ah, não foi para mim essa palavra. Você já ouviu isso? Amém? E muitas vezes tomamos atitudes, como eu falei, e muitas vezes sem forças e sem ânimo, como eu disse, para prosseguir. E a primeira coisa que vem à nossa mente, vou desistir, vou parar, não aguento mais. Superação, querido, não é parar no primeiro não, aprenda isso. Superação não é parar na primeira porta que se fecha. Superação, querido, é continuar mesmo que ninguém acredite em você. Aí eu me fiz lembrar e me veio à mente aquele filme que nós assistimos. Acredito que muitos de nós assistimos. Até o Último Homem. Excelente filme, quem não assistiu, assista. Um insignificante, um jovem, deixado de lado, agredido, sem confiança, a imagem dele era denegrida, o próprio Deus que ele servia era banalizado, mas ele foi lá e deu o recado porque tinha compromisso com Deus. E não é apenas um filme, foi um fato real. É por isso que eu estou citando aqui. Mostra que nós podemos, sim, ser guardados e protegidos pelo Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus, que nos diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quando nós nos colocamos, querido, diante do Senhor, nos mostra que Ele também está conosco. Quando nós decidimos e escolhemos a melhor parte de servir ao Senhor em todo o tempo, nos mostra que Ele está conosco. E eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Irmãos, talvez seja novidade para vocês, mas o que eu estou citando é Bíblia, é palavra, é vida, que o Senhor nos fala todo dia e tem nas suas escrituras, para que eu e você não venhamos ficar à deriva. Existe uma consciência dentro de nós, existe um sentimento, existe um coração que pulsa, que bate, a ponto de nós conhecermos a palavra do Senhor e termos a oportunidade de conhecermos a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Repare, querido, que quando estamos do lado do Senhor, Ele sempre nos traz uma palavra de motivação ao nosso coração. Ele sempre traz uma palavra de superação para nós. Sempre, sempre, sempre. Há momento que nós nos encontramos talvez fraco, abatido, desanimado, e muitas vezes isso acontece.
Acontece comigo, acontece contigo, acontece com qualquer um. Mas quando nós nos separamos para ouvir a voz do Senhor, para nos alinharmos à sua palavra, para dizer, Senhor, eu sei que o Senhor disse para mim, que o Senhor estaria comigo todos os dias. Eu sei, Senhor. Me perdoe. Permaneça comigo. Esteja comigo. Eu necessito de Ti. São coisas que você pode fazer, que você pode falar, que você pode expressar. E quando você está falando isso, querido, você não está endoidando, batendo cabeçote, nada disso. Você está orando ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém? Quando nós entendemos, irmãos, essa situação, quando nós colocamos a nossa vida em direção ao Senhor, nós tomamos uma dimensão diferente da nossa caminhada. Afinal de contas, quem poderá te separar do amor de Cristo? Mais uma palavra bíblica para você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito. Preste atenção, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Posso ouvir um amém, igreja? É a palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração, dizendo para você, você não está só. Nós não estamos só. Existe um Deus que peleja por nós, existe um Senhor que criou os céus e a terra, que desceu da sua glória para morrer por você. E o que nós estamos fazendo com a palavra? E o que nós estamos fazendo aí fora? Que o Senhor nos ajude e nos conforte. Quantas lutas nós temos passado, quantas perdas, quantas decepções. Nesses últimos anos, então, irmãos, quantas dificuldades nós temos passado, quantos projetos têm sido arquivados, quantos sonhos não realizados, pessoas, amigos que deixaram de congregar, de estar na casa do Senhor, de estar fazendo uma visita à sua família, à sua mãe, ao seu pai. Quantas pessoas, famílias que ficam meses sem se ver, até os dias de hoje. Você acredita nisso? Que isso? Não. Até os dias de hoje. Ontem aconteceu isso. Não pode vir aqui porque é proibido, né? Tem restrições. Irmãos, a vida continua. A vida continua, nós precisamos superar, nós precisamos enfrentar, nós precisamos avançar. Eu lembro que quando começou essa pandemia, e 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu não podia ir lá dar um abraço na minha mãe. E minha mãe só, clausulada na sua pequena casa, sozinha com os seus cachorrinhos. Falei com a minha irmã, não, a gente precisa ir lá, eu já não aguento mais. E nós nos tomamos um banho de álcool 70. Nos limpamos, tomamos banho. Eu falei, vamos ver a nossa mãe. Porque se nós não formos ver a nossa mãe, ela não vai morrer de Covid, ela vai morrer de depressão, ela vai morrer de qualquer outra coisa. Minha mãe já não estava aguentando mais. Sem poder ver os filhos,
sem poder tocar, sem poder ver o lindão dela. Para ela eu sou lindão, não fala contrário não, que você arruma problema. Nós estivemos lá e tivemos uma tarde maravilhosa com a nossa mãe. E até os dias de hoje, há filhos que não vão ver a mãe. A mãe que liga, filho, eu posso ir te visitar? Não, mãe, não vem. Não vem. Não estou recebendo ninguém. Gente, eu não estou falando do que eu li, não. Estou falando do que eu vi e ouvi. Ei, querido, precisamos levantar a nossa cabeça. Precisamos avançar. Precisamos prosseguir. Não estou dizendo que nós não devemos nos cuidar. Precisamos nos cuidar. Precisamos nos proteger. Sim. E graças a Deus, como eu já falei, as coisas estão voltando ao normal. Há pessoas que ainda não voltaram para a igreja. Estão sadios, graças a Deus, já passaram pela Covid, mas não conseguem sair de casa. Sim, talvez N razões que não vem o caso ser colocado. Não devemos achar, querido, que nós estamos numa redoma de vidro, porque não estamos. Se tem algo que esteja ou estar nos protegendo, é a onipotente mão do Senhor. Fora disso, não adianta álcool, não adianta vacina, não adianta qualquer que seja, mas não adianta. Se faz necessário o uso. Mas, meu irmão, a nossa vida está na mão do Senhor. As nossas vidas estão na mão do Senhor. Superação, irmãos, está diretamente ligado com a resiliência. A velocidade com que você se levanta quando você cai, quando você tropeça. Precisamos superar. Há um salmo que eu amo, entre muitos, que é o Salmo 121. Ali nos dá, querido, um índice, uma palavra que o Senhor, como se o Senhor estivesse falando para mim e para você diretamente. O salmista lhe faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor? Não, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? E ali ele começa: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro, querido, desculpa eu estar falando isso, só vem do Senhor. Você pode até não aceitar, mas o nosso socorro só vem do Senhor. Essa semana eu fiquei sabendo de uma notícia, todos vocês provavelmente soube, onde uma pessoa dentro da sua casa, infelizmente, tomou 2 tiros e veio falecer dentro de casa, dormindo na sua cama. Saiu no jornal. Embora eu não paro para assistir, mas eu ouvi lá na tela da televisão. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Do álcool 70? Não. Mas é importante que use. Da máscara? Não. Mas é importante que, por enquanto, nós estejamos usando. Das luvas? Não. O nosso socorro, a nossa salvação, vem do Senhor. E diz o texto bíblico que Ele não dorme, que Ele vigia. Ele te guarda, querido, na sua saída e na sua entrada. Aleluia! Como eu amo ouvir esse versículo, irmãos, porque eu sei que a minha segurança está no Senhor. Quando eu saio para o meu trabalho,
Eu não saio, não engreno um carro, querido, antes que eu levante a minha voz para orar, para dizer, Senhor, o meu socorro está em Ti. Me leva, Senhor. Me traga de volta, Senhor. Nos dê um dia abençoado de trabalho, meu Deus. Eu preciso, eu careço de Ti. Todos os dias. E não vou me cansar, viu, de falar o que eu faço, conforme eu estou falando agora. Todos os dias, eu saio da minha casa, ligo o carro, deixo o carro esquentar e oro. Eu e minha esposa. Senhor, estou saindo agora. Me leva, me traga. Cumpra-se a sua vontade na minha vida. Ah, querido, não parei um dia sequer de trabalhar. Trabalhamos firmes e até que o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Mas sabe, querido, porque que muitas vezes nós não valorizamos esta verdade que está escrita na palavra do Senhor? Porque nós não confiamos como deveríamos confiar. Nós não acreditamos na palavra dele. Nós somos cristãos, nós somos batizados, nós somos fiel a Deus, mas temos medo de acreditar na palavra de Deus. Como assim? Como assim, irmãos? Como eu vou deixar de acreditar, de confiar? Que crente sou eu? Que servo sou eu? Que uma hora está... Irmãos, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Fé e obediência gera, vamos dizer aqui, superação. Quando nós lançamos a nossa fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como diz a Escritura. Querido, eu estou te dando somente palavra. Bíblia. Só estou citando Bíblia, para que nós venhamos nos fortalecer. Para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento daquele que nos criou. Daquele que nos ensina. Daquele que está conosco todos os dias. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação ou da angústia. Entenda, querido. Há um versículo, há uma palavra para todos os momentos. E nós precisamos viver isso. E viver como? Se nós não estudamos, se nós não lemos, se nós não colocamos em prática. Precisamos, irmãos. Precisamos colocar em prática. No verso 42, o qual nós lemos em Lucas 22, dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quantos de nós oramos desta forma? Quantos de nós temos a intrepidez, a ousadia de dizer, Senhor, cumpra-se a sua vontade? Infelizmente, muitos de nós, ao orarmos, se é que oramos, eu espero que estejamos orando, de orar e fechar a Bíblia e vou fazer o que eu tenho que fazer. Irmãos, Senhor, o próprio Deus falando para o próprio Deus. Jesus falando para o seu Pai. Não faça a minha vontade, Senhor, mas faça a tua. Jesus sabia que o momento de ser capturado estava perto. A angústia lhe tomava conta no seu coração. A agonia já fazia parte. E que seria ali, em poucos minutos, ser capturado por aqueles guardas, por aquele exército. E pior, ele não precisava passar por isso. Nós sabemos disso. Eu e você sabemos disso. Porque foi por você, foi por mim, que ele veio, se fez homem, passou por que passou, para salvar, para resgatar
a sua vida. O profeta Isaías, milhares de anos antes, já descrevia isso, já profetizava isso. Certamente ele tomou sobre si a tua, a minha enfermidade, iniquidade, pecado, doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossa iniquidade, irmãos. Quando me deparo com essa leitura, quando eu gasto tempo para ler Isaías, não me canso de ler, eu me ponho em lágrimas, porque eu vejo o sofrimento antes que tivesse acontecido. E nós precisamos valorizar isso, irmãos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, eu e você fomos sarados. Eu posso ver um glória a Deus, aleluia, Senhor. E diz a Bíblia, o texto lá em Isaías 53 descreve que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Que fruto é esse, irmãos? O fruto ao qual você se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, conte comigo, Senhor, eu me entrego como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele verá. Será que ele verá? Eu creio, irmãos. Que uma igreja que está nos assistindo nesta noite, nós que estamos aqui nesta noite, precisamos colocar em prática o que nós temos ouvido deste púlpito. A palavra viva, a palavra liberada. Sem subterfúgios, sem disse-me-disse, sem acrescentar nada mais, nenhum ponto, nem nada, mas a palavra de Deus que tem sido liberada aos nossos corações. Nosso Cristo é um exemplo de superação, irmão. Esse é o nosso Senhor. Momentos difíceis, e quem é que não passa? Todos nós passamos. Por mais difícil que esteja, precisamos saber que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se pararmos para pensar, a superação ela faz parte da nossa vida diária. Pois estamos sempre saltando por obstáculo para chegar ao nosso destino. Eu já passei por muitas dificuldades na minha vida, irmãos. Muitos. Mas para atualizar um pouco a minha história, durante 2, 3 meses para cá, me aconteceram algumas coisas estranhas. Me parece um caroço no rosto. Operei, arranquei. Nada demais, mas cresceu, ficou grande. Recebi, como eu já mencionei aqui, uma nota falsa de um valor bem considerado. Eu falei com a igreja já sobre isso. Eu saindo do meu trabalho, indo para casa, um caminhão me lança uma pedra no para-brisa e o para-brisa racha. Vindo para a igreja semana passada, quando eu procuro meu óculos, perco meu óculos. E aí a minha esposa, num carro, fala: filho, eu não sei não, mas Deus tem algo muito grande para a gente, tem bênção para nós. Porque essas coisas acontecendo repentinamente, eu disse para ela: toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. A minha vida, a nossa vida está entregue ao Senhor. Para que eu vou murmurar? Para que eu vou abrir a minha boca para gaguejar, para desistir, para parar? Não, não podemos parar, querido. Não podemos. Precisamos prosseguir, precisamos caminhar. O reino de Deus é tomado por força, diz a palavra do Senhor. O reino do Senhor, o reino de Deus é tomado por força. E só quem vence
é aquele, só quem se apodera dele é aquele que se coloca diante do Senhor. Que força é essa? Determinação, coragem, resiliência, superação, fé para prosseguir junto ao Senhor dos Exércitos. Desta forma nós iremos avançar, irmãos. Versículo 46. 46 não. 42 e 43, como eu já li, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Quantas vezes o Senhor envia homens, mulheres de Deus para nos confortar, para nos trazer uma palavra, para nos fortalecer na nossa fé? Quantas vezes? Quantas vezes? Semana passada, ou retrasada, uma jovem enlutada, com a sua vida, muita dificuldade no seu interior, desesperada, chorando, chegou a dizer para mim que pensou em suicídio por 3 ocasiões, em tão pouco tempo. Eu falei, não. Eu comecei a ministrar ao coração daquela jovem. E Deus ali pôde encontrar o espaço. E é onde ela disse, realmente você tem razão. Eu falei, você tem um filho, minha filha. Você tem uma criança que depende, que precisa de você. Por que parar? Por que desistir? Por que razão? Com quem você vai deixar o seu filho? A sua vida. Para a honra e glória do Senhor, ela despertou. E foi abençoada com essa palavra, e assim Deus pôde acalentar, pôde ministrar ao seu coração. Irmãos, você não tem ideia. E eu não perco oportunidade, viu? Eu não perco oportunidade de falar o quanto Deus o ama aquela pessoa. De falar que Deus pagou um alto preço pela vida dela. Não me interessa se vai gostar ou não. Mas se me deu oportunidade, eu falo. Eu não perco tempo de dizer que ela é importante para Deus. Que Deus ama a sua vida. E com Cristo, ela terá uma nova vida. Irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que o Senhor conta através da sua palavra para nós alcançarmos vidas, para nós resgatarmos vidas, para nós dizermos para aquela pessoa, ei, foi pago um alto preço pela tua vida. O que você está fazendo com ela? Verso 46, 45 para nós pensarmos e refletirmos melhor. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, um texto tão pequeno. Jesus menciona oração por algumas vezes. Por 5 ou 8 vezes, se não estou enganado. Oração, oração, oração. É possível, irmãos, que nós estejamos vivendo vidas difíceis, como eu já falei. Mas se nós não priorizarmos uma vida de santidade com o Senhor, você pode ter certeza, queridos, que você não terá uma vida como você gostaria de ter. Se nós não priorizarmos o Senhor na nossa vida, as coisas irão ficar muito mais difíceis. E Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus possa resplandecer a nossa vida nele. Que o Senhor possa estar conosco em todo o tempo. Que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, estar ministrando ao nosso coração. Eu queria orar por você. Eu queria interceder, eu queria colocar as nossas vidas em oração nesta noite. Que Deus, de fato, possa nos abençoar. Está na hora de sermos mais ousados na palavra de Deus. Voltar à comunhão junto aos santos. Você que nos acompanha nesta noite. Talvez ainda se sinta cabisbaixo, não encontrou uma oportunidade de poder chegar junto aos santos, como nós estamos aqui nesta. Que alegria, irmãos! Por ter feito um procedimento cirúrgico na última semana, eu não pude estar no culto. Eu assisti de casa. Irmãos, como isso me faz falta. Você não tem ideia como eu desejo estar na casa do Senhor. Aí eu me pego a pensar o seguinte: aqueles que desejam, que querem estar aqui, não pode. Por alguma razão, impossibilitado, numa cama de hospital, mas muitos que estão sadios, graças a Deus, poderiam estar aqui, poderiam fazer parte aqui conosco, olhar para o irmão e dizer: oh, como eu te amo em Cristo Jesus, e poder sentir este calor humano. Quando Jesus se reunia, irmãos, o povo enchia a casa. Quando Jesus começava a ministrar a palavra dele, muitas vezes ele precisava que o barco fosse afastado, porque a multidão era tão grande e precisava ouvir a sua voz. As pessoas desejavam estar ali para ouvir a voz do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos diz a mesma coisa. Onde os pastores da atualidade se reuniam em casa e pregavam o Evangelho, e a casa era cheia, e muitos eram cheios do Espírito Santo. Não estou dizendo, querido, que você que está aí vai deixar de ser abençoado, não. Não é isso que eu quero dizer. Nem estou falando. Mas se você tem a oportunidade de estar aqui, esteja. Oh, aleluia. A presença do Senhor neste lugar. Oh, Deus, me a presença do Senhor neste lugar. Conheces-me, mesmo quando falho. Esteja orando ao Senhor nessa hora. Esteja se colocando diante do Senhor nesta hora. Eu sei, me amas, estás presente a me guardar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Você que nos acompanha nesta hora, e por alguma razão você não participou conosco pela manhã da ceia do Senhor, pegue um alimento, por favor, um biscoito, um pedaço de pão, um suco, seja ele qual o sabor que você tiver na sua casa, e participe conosco. Você que é batizado, passou pelas águas, sabe do compromisso que tem diante do Evangelho, diante da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos tomar e beber o cálice indignamente. Eu vou dar alguns minutinhos para você se preparar. Eu estou contigo nessa hora. Mas eu quero dizer para você também, como diz a minha amiga e minha irmã Érica, não se distraia. O Espírito Santo de Deus está contigo na sua sala nesta hora. O Espírito Santo do Senhor está contigo no seu quarto. Se você ainda não participou conosco da ceia, faça isso agora, em o nome de Jesus Cristo. Prepare-se para que nós possamos estar ceando junto ao nosso Senhor. Isso. Esteja em reverência, esteja debaixo da orientação do Senhor. E vamos nos examinar, igreja. Vamos nos examinar nesta hora. Você que está com cálice, você que está com pão que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ei, faça uma reflexão da sua vida. Não permita que você seja afastado deste momento, mas você pode, em o nome de Jesus, renovar a sua aliança com o Senhor nesta noite. Uma vez batizado, uma vez declarado que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Quando a Bíblia nos diz, examine o homem a si mesmo, eu vou fazer essa reflexão e dizer, Senhor, eu falhei, eu pequei nesta semana, eu tenho feito isso, Senhor, constantemente, me perdoe, Senhor, eu não quero ficar de fora, eu quero fazer parte, Senhor, perdoe a minha vida, perdoe, Senhor, e o Senhor que esquadrinha os corações, Ele estará fazendo isso nesta noite. Uma vez que você, com sinceridade, com pureza de coração, abriu os seus lábios para dizer, Senhor, me perdoe. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Você que já se preparou aí, vamos estar nesta hora, orando ao Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo, em cumprir o mandamento do Senhor, de participar, de dizer, o que eu estou fazendo aqui nesta noite? O Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem. Quando o Senhor me permitir, estarei trazendo sobre a ceia do Senhor, para que de fato nós tenhamos o conhecimento, a importância do que estamos fazendo aqui nesta noite. Aleluia. Prostro-me, Senhor.
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão sublime. Eu te peço, Senhor, tenha liberdade nesta noite. Tenha liberdade de falar ao nosso coração. Tenha liberdade de imprimir as tuas verdades no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por nós podermos ter esse privilégio de, junto com os santos do Senhor, com homens e mulheres que se separaram para estar aqui nesta noite, de poder nos colocar diante do Senhor e dizer: perdoa-nos, ó Deus. A tua palavra nos diz que ele estava em agonia, a ponto de lançar lágrimas de sangue. Tanto era a sua angústia pela minha vida, pela vida da humanidade. Oh, irmãos, eu não quero nem pensar, não gostaria nem de pensar a possibilidade de não ter acontecido aquele momento lá. Com certeza nós não estaríamos aqui. Com certeza nós não estaríamos. E tomado um pão, tendo dado graça, o partiu, lhes deu dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Erga o pão. Obrigado, Senhor. Erga o pão, irmãos. E não visualize apenas um pedaço de massa, não. Entenda que esse pão custou um preço. Esse corpo, ele foi ferido. Este corpo, ele foi abatido. Esse corpo, ele foi estraçalhado. E ele estava indo em direção à cruz, ao Gólgota, sofrendo, carregando uma cruz pesadíssima. Diz a palavra que ele não abriu a boca, aleluia, como um cordeiro. Como um cordeiro, por mim, por você se entregou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por mim, pela igreja do Senhor, pela humanidade. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo. Nós te agradecemos e reconhecemos o teu sacrifício na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja diga amém. Comamos todos juntos. Em o nome de Jesus.
sem pressa. Triture. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo viveu naquele momento, sendo triturado, sendo chicoteado. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, diz a palavra do Senhor que ele tomou o cálice e disse que aquele cálice era o cálice da nova aliança. E o cálice da nova aliança do meu sangue. É o sangue do Senhor, querido. É Ele que nos purifica. É Ele que nos limpa. É Ele que nos protege. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela graça não merecida a nós, mas decidiu a Ti, Senhor, se entregar por nós, por passar por humilhação. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós te damos graça. Você pode dar graças. Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos permitir novamente nos aliançarmos em Ti, renovar essa aliança em Cristo Jesus. Fazer isto em memória de mim, em memória de mim. Quando nós fazemos isso, querido, nós estamos lembrando que a vinda dele está próxima. A vinda dele está próxima. Para resgatar a sua igreja. E o reino dos céus é tomado à força. E só quem vai se apoderar dele é aquele que luta. É aquele que ora, é aquele que busca. Obrigado, Jesus. Nós oramos a Ti agradecidos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja diga amém. Bebamos todos em o nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conduza ao seu lar, guardados em Cristo Jesus. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja contigo, te proteja, te guarde e te dê uma semana na presença dEle. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe mais uma vez, uma boa semana. Amém e amém. Rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se
Diga, igreja. Estarei seguro, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Ah, Senhor, que privilégio participar dessa mesa santa, desse banquete espiritual, onde a nossa fé é renovada, Senhor, e nós podemos anunciar a sua morte até que o Senhor venha nos buscar. Por isso te adoramos e te glorificamos. Aleluia! Pode dizer glória a Deus, querido. Glorifique o nome do Senhor pelo que Ele fez por você no Calvário. Somente a Ti, Senhor, a honra e a glória e toda a entrega. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.